Olá, estamos iniciando mais um Papo Delas e hoje temos um tema muito especial e inspirador: mentoria e rede de apoio para o empreendedorismo feminino. Vamos falar sobre a importância de ter mentores, como construir uma rede de apoio eficaz e ouvir as histórias de duas mulheres incríveis que estão fazendo a diferença no mundo dos negócios. As empresárias Priscila Freitas Monteiro e Danila Maia. E eu sou Juliana Mandu. O Papo Delas começa agora. Olá, Priscila. Olá, Danila. Sejam muito bem-vindas ao Papo Delas. É uma honra ter vocês aqui. Desde já agradecemos por vocês toparem bater esse papo com a gente. E a gente sempre inicia aqui com as nossas convidadas que vocês se apresentem. Todo mundo quer saber, né? Quem é Priscila Freitas Monteiro e quem é Danila Maia? Conta um pouquinho pra gente a história de vocês, a trajetória de vocês. Pode começar. Muito obrigada por me convidar, é uma honra estar aqui. Eu sou camaçariense, nasci aqui, não é? Vivi aqui até os meus 4 meses. E por conta de uma alergia que eu tinha na época do polo petroquímico, eu fui viver na Orla. E vivi na Orla a minha vida inteira até casar. E depois de casar, comecei a minha carreira profissional aqui. O meu primeiro emprego foi aqui, foi também na Orla, foi numa escola em Jauá. Meu primeiro emprego. Mas na Orla de Camaçari? Na Orla de Camaçari, sim. Fui professora da Escola Pública de Jauá. Depois eu trabalhei na Braskem, trabalhei na Continental, fiz a minha carreira profissional quase toda aqui e depois acabei casando com um estrangeiro e fui trabalhar em Portugal. E fui empreender em Portugal. E é onde eu tô lá até hoje, há 10 anos já. Que maravilha. E você, Danila? Na verdade, eu sou do interior da Bahia, né, de Várzea da Roça. E fiquei lá até mais ou menos os meus 7 anos. Depois, meu pai era caminhoneiro, então era um nômade, a gente vivia em vários lugares. Mas Camaçari foi a cidade que a gente se encontrou, que a minha família, inclusive, vive até hoje. Eu, atualmente, não moro aqui, moro em Salvador. Casei, e aí a gente acaba, né, constituindo família indo para outros lugares. Hoje eu sou advogada, né, sou gestora financeira e adoro empreendedorismo. Inclusive, é uma das minhas paixões que iniciou, acho que desde quando eu era bem pequenininha. E atualmente moro lá em Salvador. Tenho um instituto, né, que inclusive fomenta essa parte do empreendedorismo voltado para as mulheres. E desde já quero agradecer também pela essa oportunidade. É muito bom estar aqui, é muito bom compartilhar histórias e eu me sinto muito honrada por esse convite. Obrigada. Gente, eu tenho certeza que esse bate-papo vai ser incrível, né? E conta assim, a história de vocês. Você falou que começou a empreender desde pequenininha. Sim. Conta como é que foi essa trajetória, né, até aqui. Na verdade, a ideia de empreender começou aos 9 anos, né? Eu, inclusive, conto isso num livro que está prestes a ser lançado, que foi, saindo da escola, eu encontrei um armarinho que dizia dar-se curso de ráfia. E aí eu entrei nesse armarinho curiosa para saber o que era e quando eu descobri era para fazer, ráfia era um plástico e você fazia artesanatos. E aí eu falei, nossa, eu acho que está na hora de eu começar a vender, eu posso vender para as amigas de minha mãe. E aí cheguei em casa, fiz uma lista de todas as amigas, precisava do dinheiro para poder empreender e fui contar, pedir para o meu pai, mas para pedir ao meu pai, eu tive que mostrar para ele que eu já tinha cliente, então, ou seja, era possível vender. Ou seja, meu investidor, eu falei assim, meu investidor precisa saber que tem potencial no negócio. Ele investiu. Eu usei o artesanato que eu aprendi para mostrar para as minhas futuras clientes e comecei a empreender desde então. E até lá foram muitos empreendimentos. Eu empreendi aos 9, depois aí acabou todo mundo. Eu não podia vender na rua, né? Era só para as amigas de minha mãe. Sim. Pela idade. E aí todo mundo comprou, acabou. E aí eu comecei a inventar outras coisas. E aí foi artesanatos e aos 11 anos outras coisas. E enfim, sempre movida para o empreendimento. E desde criança, né, gente? Com o pai, desde o primeiro investidor no negócio dela. Foi o primeiro investidor. E Priscila, você também é anfitriã do Pode Tudo, que é um podcast, né? E você também é presidente da ONG Ela. Conta pra gente. O Pode Tudo tem um grande objetivo de levar conhecimento gratuito para as pessoas lá em Portugal. E eu entrevisto também imigrantes para dar a chance para esses imigrantes mostrar a história deles, principalmente as histórias de superação. Porque não é fácil imigrar, não é fácil colocar uma mala embaixo, não é embaixo das costas, como diz, uma mochila nas costas e ir para outro país. Porque todo mundo que vai à procura de uma melhor vida, vai à procura de um emprego, vai à procura de empreender. No meu caso, eu fui para empreender, porque o meu marido já era empreendedor.
meu sogro faleceu e deixou uma empresa falida, mas deixou uma empresa. e eu e o meu marido pegamos nessa empresa quando a gente foi para Portugal. E resgataram. E resgatamos a empresa e hoje eu conto não só essa história no Pode Tudo, mas conto outras histórias de outros empreendedores, histórias de pessoas que tiveram alguma história, alguma superação, alguma história de gestão de negócios, sempre ligadas ao empreendedorismo, à gestão e a histórias inspiradoras. Então dá para perceber que vocês, como mentoras, vocês contribuem para que outras mulheres também possam ter o sucesso no empreendedorismo. Vocês também encontraram mentores para vocês e uma rede de apoio nessa caminhada de vocês para chegar onde estão? Bom, ou foi sozinha mesmo, assim, na raça? Eu particularmente não encontrei. Ninguém nunca chegou para me dizer eu quero empreender. Na verdade, essa vontade de empreender, ela foi muito nata, assim. Eu comecei, por necessidade hoje, né, adulta, com esse olhar mais adulto, eu entendo que foi a necessidade. Eu vim de uma família muito humilde, então minha mãe sofreu violência doméstica e quando eu olhava para aquela situação, eu via que a minha mãe não saía, não era porque ela não queria. É que ela tinha 3 filhas, eu sou a mais velha das 3, e ela não tinha condição de sustentar, né? E ela passou por um episódio de sair de casa e buscar apoio e não ter apoio, né? Então, ela voltou e fez uma promessa de criar as filhas independentemente das circunstâncias. E eu cresci vendo aquilo e ninguém nunca me disse que eu tinha que fazer uma lista, né, de clientes para um investidor confiar. Isso foi muito instintivo, né? Mas assim, eu hoje, como empreendedora, eu vejo a importância que é ter uma rede de apoio. Sim. Porque muitas mulheres, elas deixam às vezes de empreender porque ela não consegue. Ainda é muito enraizada essa questão de que atribuições, né, familiar, de cuidar de filho, de casa, ainda é da mulher. Graças a Deus a gente tem visto uma mudança, né? A minha geração mesmo, meu marido, a geração dos amigos, tem um olhar diferente. Sim. Então já ajuda. Mas assim, normalmente são 100 anos para mudar uma geração. Sim. Então a gente precisa ter essa consciência porque é realmente muito importante o apoio e a divisão das tarefas, né? Você não teve o apoio, você conseguiu sozinha, mas você entende o quanto é importante, o quanto facilita ter essa rede de apoio e você se faz ponte para isso. Perfeitamente. Hoje eu tenho 37 anos, então eu tenho uma filha que tem 20 anos. E hoje eu falei para ela, eu falei, filha, se com 20 anos você tem todo o apoio, que inclusive encontra em mim, enquanto mentora, né, de negócios, eu fico imaginando quando você chegar na minha idade, né, quantos caminhos, né, você vai ter percorrido e caminhos mais limpos. Porque eu acho que a mentoria é isso, né? É alguém que passou por uma estrada com muitas pedras, foi limpando e agora vai dizer pra você, ó, pega aqui na minha mão que eu vou realmente te ensinar. E aí é que vem a importância de você escolher bem os seus mentores, né? Eu costumo dizer que, e hoje, Ju e Pri, vocês há de convir que tudo é mentor. Todo mundo quer ser mentor. Sim. Então, eu acho importante você conhecer a trajetória dessa pessoa. Tá, qual foi o caminho mesmo que você desbravou? Cadê o teu currículo, né? Porque as pessoas às vezes vai lá, dá uma mentoria ou tem uma empresa que nem deu sucesso, mas ele sabe? Então é importante isso. A mentoria eu acho que condiz muito com os resultados, né? Perfeito. Então você identifica o potencial do mentor pelos resultados que ele apresenta. Perfeito. Né? Porque você teve uma rede de apoio, você junto com o seu marido conseguiu empreender. Você falou mais ou menos aí, mas como foi essa trajetória? Não, eu também não tive rede de apoio na época. Eu tinha eu via nele um empreendedorismo muito nato e muito mais nato do que eu, até na altura que a minha avó dizia que eu tinha que estudar para ser advogada, dizia que eu tinha que ser diretora da Braskem, porque foi o que ela viveu. Foi o exemplo que ela teve na casa dela e já foi um exemplo muito à frente, porque a minha avó foi uma mulher muito à frente do seu tempo. Sim. Já trabalhava, já vinha trabalhar aqui, vinha de cavalo, inclusive, de lá da orla, eram 25 léguas, então, mesmo assim, ela achava que eu tinha que estudar para ser juíza. Então, a gente não tinha esses incentivos, não eram poucos. Sim. Eu ia vender coco no posto de gasolina de minha própria avó. E o meu marido já tinha mais isso aguçado. E eu, como fui também por necessidade, eu não tinha opção. Quando eu fui para a Europa, a minha bebê era muito pequena, ainda mamava. E era muito difícil eu arrumar um emprego ali naquela circunstância. Então, eu tinha que, de fato, ajudar meu marido a empreender. Então, ele foi, assim, um mentor sem saber, porque ele era mais nato dele, o empreendedorismo. Só que eu acho que hoje em dia o acesso às mentorias é muito facilitado, entre aspas, muito bem colocado, o que a Daniela falou, porque a gente tem que ter cuidado, porque o Instagram hoje está muito acesso a tudo e tem uns nomes chiquérrimos, mentor high ticket, e as pessoas não sabem nem o que é e acabam gastando muito dinheiro, porque tem mentores que são realmente muito caros.
e as pessoas acabam dando ali um mundo por uma coisa e depois ficam insatisfeitas. Então, a minha dica nesse sentido é tomar muito cuidado com quem vai contratar, analisar a história da pessoa. Não é só livro, porque a vida de um empreendedor tem muita coisa que foi vivida e que não está nos livros. Eu não aprendi na faculdade, você não aprendeu na faculdade, aprendeu na prática, aprendeu no cair e levantar muitas e muitas vezes. Então, essa é a minha dica para os mentores. Eu não tive, agora já tenho mentores, já contrato mentores, sim, eu tenho mentores. E não me arrependo de todos os meus mentores, mas eu fiz boas escolhas. Ai, que bom. Então isso também reverbera nas indicações, né? Porque vocês têm mentores. Sim. E aí vocês também têm um conhecimento prático para poder desenvolver chama de A1? Não, mentorados. Mentorados. É mais chique. Eu costumo até dizer o seguinte, sabe, Ju, e Pri, as mentorias, elas são muito importantes. Existem muitas técnicas. E por que diferenciar, por exemplo, da faculdade? Minha filha faz administração. E quando ela traz os assuntos, assim, é muito triste, de verdade. Porque, assim, são assuntos muito rasos, né? São muitas técnicas ali de um beabá, mas não tem vivência. Porque muitos professores não têm vivência. Sim. Professor de empreendedorismo não vive empreendedorismo, entendeu? Nunca teve empresa, então não sabe ali os percalços que uma empresa passa. E muitas pessoas falam, não, eu vou abrir um negócio e aí esse negócio vai me dar, sei lá, 5 mil reais e tá tudo bem. Então, a minha vida toda é assim, dentro do empreendedorismo, o meu foco sempre foi muito a questão das finanças. Eu acredito que todo negócio, ele nasce para dar lucros, exceto os filantrópicos. Então, há necessidade, sim, de uma avaliação de viabilidade financeira. E muitas pessoas não sabem nem o que é isso, não sabem nem como que começa, sabe? Então, assim, é importante, e aí eu dou valor mais à mentoria, e não é nem porque eu sou mentora, de verdade. É porque eu percebo que a mentoria te traz uma vivência prática. Olha, acontece isso. Não é o mar de rosas. E a faculdade quer o seguinte, quer te dar um diploma. Exatamente. Então, é preciso, é necessário, a sociedade pede isso. É por conta do título, né? Isso. De fato, a burocracia, a parte científica, porque a vivência... Exatamente. Muitas pessoas saem da faculdade e vai fazer uma pós. Aí, assim, qual o objetivo da sua pós? É ter um título, porque senão você não ensina na faculdade. Você tem que ter um mestrado, senão não ensina na faculdade. Então, assim, ainda o método é prova. Então, você tem que fazer uma prova, você tirar 7, você tá passado e você é o melhor, sabe? Então, eu acho que esses conceitos a gente precisa rever e a mentoria traz muito essa reflexão. Excelente. Existe um provérbio africano que diz, se você quer chegar mais rápido, vá só. Mas se quiser ir mais longe, vá acompanhado. Vocês acreditam nisso? Porque é importante uma rede de apoio para o sucesso dos empreendedores. Com certeza, não é? Eu costumo dizer que eu não faço nada sozinha. Nada na minha empresa eu fiz sozinha, nada na ONG eu fiz sozinha, nada do pós-adulto foi sozinha. Aqui por trás das câmeras a gente não está sozinho. Então é muito, muito difícil você conseguir escalar, principalmente, e crescer, porque uma coisa é quando você tem um negócio super pequeno, que depende somente de você, e aquele negócio ali vai acabar ali, porque o dia tem 8, 10, 12 horas no máximo que a gente consegue trabalhar, uns até mais, mas é impossível, não é? Eu não posso me repartir em 2, eu não posso me repartir em 4. Então, a equipe bem treinada, a equipe bem preparada e uma equipe que realmente consegue levar o empresário e a empresa, consegue levar a outros níveis. Ou seja, a gente não consegue ir sozinha. Eu não conhecia o provérbio nesse detalhe, mas é alguma coisa nesse gênero, não é? Que você não faz nada sozinho. No fundo, eu não consigo fazer nada sozinho. Não é? Não é, Daniela? Não, sem dúvida. Eu costumo dizer o seguinte, que dividir para multiplicar. Parece estranho, né? Sim. Mas assim, quando eu divido, eu tenho mais uma pessoa para trazer conhecimento. E aí quando ela traz, apesar de eu ter dividido o meu, ela traz o dela. Então a gente soma e a gente multiplica. Então a rede de apoio, ela é super importante, inclusive para você expandir. Então muitas pessoas dizem, meu negócio é sozinha, eu compro, vendo, entrego, monto. Eu tenho que te falar uma coisa. Divulgo, eu tenho que te falar uma coisa. Exatamente. Eu preciso te falar uma coisa. Você nunca sairá do lugar. Nunca. Isso eu falo com toda a propriedade. Porque se fosse assim, grandes empresas teriam apenas o seu CEO. Sim. Então, não existe isso aí. Aí eu não tenho condição de contratar. Você precisa fazer metas de vendas para que aquela pessoa se pague. Ela tem que entrar e se pagar para ter o negócio expandir. Não há possibilidade. Então, esse provérbio, eu digo isso lá em casa, virando mais pro lado de mulher, né? De posicionamento, empoderamento. Eu digo sempre o seguinte, eu vou conseguir tudo o que eu quero, fato. Com você,
aí com vocês, vai ser muito melhor, vai ser mais fácil, vai ser até mais rápido. Só que isso precisa ter uma garra e uma resiliência muito forte. E aí são sobre trancos e barrancos, né? Eu sempre consegui, porque eu não tive rede de apoio. Eu tive um pai opressor, né? Eu tive uma mãe que cuidava muito da gente, mas que não tinha conhecimento suficiente para dizer assim, filha, aquele degrau ali. Então, eu descobri o degrau e ela dizia, se cair, eu tô aqui. Sim. Isso é muito importante. Mas eu não tive. Então, assim, você consegue. Agora, a rede de apoio vai fazer você expandir. Não tenha nenhuma dúvida disso. E nessa mentoria de vocês trabalham também o quesito de relações interpessoais? Porque, assim, a partir do momento que se trabalha com pessoas, a gente entende que as relações, elas podem facilitar e dificultar, né? E como uma empreendedora mulher, né? De que forma ela pode conduzir? Porque, às vezes, ela pode conduzir até uma equipe toda masculina, né? De que forma vocês orientam e conseguem conduzir essa mulher para administrar essas relações interpessoais nas atividades empreendedoras? Quer você que você quer mentor. Na verdade é o seguinte, eu agora estou acrescentando às minhas mentorias exatamente trabalhar o emocional, porque meu foco é muito finanças. Sim. Então finanças matemática, é muito objetivo, né? E até 2016, mais ou menos, imaginava-se exatamente isso, finanças é investimento. E depois descobriu-se que não, que todos os investidores são seres humanos, e seres humanos são movidos por emoções. Então essas emoções, elas interferem no comportamento de como você vai investir. E o que eu percebo nesses tantos anos falando com tantos empreendedores é que não adianta eu entregar uma planilha para ele encher de dados, o que gasta de pessoal, o que gasta de supérfluo. O que é importante é como ele lidar com o dinheiro. Né? Então, a questões interpessoais e comportamentais, ela está profundamente ligado, inclusive ao empreendedorismo como um todo, à gestão como um todo. Até porque é o seguinte, ela enquanto mulher, não necessariamente ela pode colocar uma empresa dela só de mulheres. Sim. Né? Ela não precisa colocar só de homens. Então, ela tem que ter um equilíbrio para saber escolher as peças-chave e reter os talentos. Então, qual é a dificuldade hoje que nós mulheres encontramos, por exemplo, na inserção no mercado de trabalho? É por nós mesmos. Nós, mulheres, dificultamos a nossa ascensão. E eu digo isso, e eu vou dar um exemplo, e que assim, obviamente, eu não estou expandindo isso, e aí cada um entende da maneira que toca, né? Sim. Enfim. A mulher quando engravida. Eu trabalhei até meus últimos dias de gestação. Existem mulheres que não têm problema nenhum, mas se faz valer das licenças, né, dos auxílios. Isso é fato. Não passa o pano. E existem mulheres que precisam desses auxílios, porque tem uma gravidez de risco, né? Então, muitas mulheres que não precisam e utilizam e acabam fazendo de forma errada, e eu vou te falar, prejudica toda uma classe. Então, eu acho que é preciso também chamar para a consciência, nós mulheres, e a gente entender qual é o nosso papel. E quando a gente falar e for brigar por a nossa classe, a gente também ter fundamento e ter história para contar. Sim. Sabe, Ju? Então, assim, é sobre isso. É muito importante e eu, com certeza, trabalho isso e passaria a trabalhar bem mais. Agora, eu vou começar a fazer um curso agora a partir de agosto, que é focado em comportamento financeiro. O seu relacionamento com o dinheiro. Excelente. Porque quem gosta, cuida. E tem pessoas que não gostam do dinheiro. Porque chega, ela já manda logo embora. Aí você recebe dia 5, dia 15 não tem mais nada. E às vezes é inconsciente, né? Essa crença limitante, né? De não gostar do dinheiro, não saber como lidar. Então é importante. Porque tem um potencial ali, mas ela não consegue desenvolver. Exatamente, porque nós não temos, entendeu? Nós não temos base, não existe uma base financeira no pré. Lá em casa eu compro jogos de mesada para o meu filho de 8 anos, né? A gente conversa muito sobre dinheiro, ele sabe o valor, ele tem o dinheiro, então ele sabe como é que ele gasta. Se ele muitas vezes vai para o shopping, eu digo, vai comer ou vai brincar? Hoje não dá para ter as duas coisas. E não é por dinheiro, é por uma questão de educação financeira. Minha filha tem 20 anos, ela já tem investimentos. Né? Então, assim, e eu nunca ganhei tão bem a minha vida inteira. Mas em 2011 eu comecei a fazer uma poupança de R$100 para ela. E quando ela chegou no instituto, ela já tinha um dinheirinho para ela saber o que ela quer fazer na vida dela. E aí eu falei, vai estudar. Eu digo assim, você tem que estudar esses investimentos. Então, é preciso ter também essa consciência, que nós não temos. Então, a gente não sabe lidar. A gente sabe lidar com várias coisas, né? E eu sempre digo assim, relacionamento, o dinheiro com você é um relacionamento. Sim. Então, eu não gosto de você, o que é que eu faço? Eu não te procuro. Quando você chega, eu tento me sair. E as pessoas fazem isso com dinheiro. Chega na conta, sai gastando. Tipo assim, eu ganho, sei lá, R$50 por hora, eu vou ali,
E em 30 minutos eu gastei 100. Só se vive uma vez, e aí vai. Só se vive uma vez, essa coisa de que é o amanhã pertence a Deus, né? E aí o amanhã chega e você culpa a sociedade, você culpa o governo porque não tem um plano legal. Você mesmo pode falar isso. Os países de primeiro mundo não têm previdência pública, né? Sim. Então eu acho que precisa um pouco essa consciência nossa, e eu trabalho muito isso. Eu acho também que as pessoas têm um pouco daquela coisa do dinheiro é sujo. Sim. Né? Antigamente minha mãe dizia, não pega no dinheiro porque o dinheiro é sujo. E a gente pequeno não entende isso e acaba que o dinheiro, você começa a prosperar e começa a ganhar dinheiro de fato, começa a ficar bem na carreira e as pessoas, rico é gente, não é gente boa. Aquela pessoa ali é filho da mãe porque é rico, porque subiu em cima de alguém. Porque tá rico, tá com dinheiro sujo, ou tá roubando, ou... A pessoa é tão rica que só tem dinheiro. Rico traz tristeza, rico traz desgraça. Rico não é feliz, não sei o quê. Tem essas coisas e que acho que a geração já dos nossos filhos, né, seu filho de 8 anos, já ouve isso diferente. Sim. Minha filha ouve a minha relação com o dinheiro dentro de casa com muita naturalidade. Sim, nós temos uma condição de vida muito boa hoje, que eu não tinha quando você nasceu, mas é isso que a sua mãe vive, é isso que sua mãe trabalha, é isso aqui. Seu pai tá 15 dias fora de casa, não é porque a gente gosta, tá 15 dias fora de casa procurando e vivendo esse sonho do empreendedorismo que a gente tem. Então, se você anda de avião para vir pro Brasil de férias, não é porque é um luxo, vamos combinar que é um luxo, ela mora na Europa, é um luxo, vem de férias para casa da avó, pra praia, é um luxo, mas ela sabe. Ela tem essa consciência de que é fruto do nosso trabalho. E ela já disse, quando eu tiver 13 anos, já vou começar a fazer um estágio. Trabalho honesto, limpo, com certeza. Então, o dinheiro que ela tem, que ela anda de avião, que ela vai para hotel, que ela vai para Disney, é tudo com muito, muito esforço. Sim. Então, não existe essa coisa do esconder a relação do dinheiro. É uma relação difícil que a gente tem com o trabalho, mas que a gente ama acima de tudo e que, sobretudo, é digna. Sim, é uma quebra de padrão, né? De uma geração para outra. Dinheiro. E é muito importante. E a gente espera que eles, né, os filhos de vocês, que continue prosperando e ampliando essa quebra de padrão, né? Isso dos jogos, de dar uma mesada. Minha filha tem o dinheiro dela, às vezes se passa, é muito novo, então cai. Ou gastou o dinheiro todo. Ontem foi pro shopping e pediu pra a menina que trabalha lá em casa comprar uns shorts pra ela na Riachuelo. Eu tô com 4 shorts. Eu, Maria Clara, não, mas eu vou pagar. Eu falei, mas você fez a conta, filha? Lá? Filha, esse dinheiro não vai dar. Ela, ai mãe, desculpa. Filha, ela não tem condições. Mas ela me disse que ia me dar de presente. Eu falei, filha? Aí ela, ai, desculpa, eu não fiz bem a conta. Então, assim, é aquela coisa da responsabilidade, tem, né? Mas de ir ensinando e elas vão aprendendo. É melhor do que não ensinar nada, do que não dizer, não falar sobre o dinheiro abertamente e virarem jovens completamente irresponsáveis com os seus próprios dinheiros ou o dinheiro, às vezes, que eles nem têm. Exato. Não é? Exatamente. Né? E tem outra frase aqui de Bill Gates, que os líderes do futuro são os que empoderam os outros. E vocês, né, como novos empreendedores, estão se empoderando. O que motiva vocês nesse trabalho de empoderar? Porque você também tem uma ONG, né, que capacita mulheres. Conta um pouquinho sobre essa... A ONG, o objetivo maior da ONG é passar conhecimento, para que elas com esse conhecimento consigam transformar as vidas delas. Não é? Então, a gente dá formação de finanças, formação de vendas, formação de comercial, formação um pouquinho de RH, um pouquinho do que é um DRE, um pouquinho do que é um investimento, o que é abrir uma empresa. Só que eu gosto muito de dizer que a minha melhor virtude, eu como líder, é pegar alguém e conseguir captar as melhores, o melhor que ela tem nela e que nem ela sabe. Então, às vezes eu pego numa funcionária, pego numa pessoa e digo, tu consegues. Você tem essa característica aí. Então, é conseguir potencializar a característica que elas têm, que elas nem sabem. Isso é fantástico. Porque saem, assim, coisas maravilhosas e elas falam, meu Deus, eu não acredito que você confiou em mim a esse ponto e eu consegui fazer tal coisa. Isso, pra mim, é fantástico no líder. Pegar uma característica que a pessoa tem e conseguir potencializar aquilo. Eu acho que deve ser muito gratificante, né? Eu acho que chega a ser um resgate, né? A pessoa tem aquele dom, aquele potencial ali, mas está adormecido. Sim, e aí vocês conseguem despertar o melhor que tem nelas para elas conseguirem desenvolver. Sim, o papel da mentora também é muito esse, né? Sem dúvida, sem dúvida. Eu tenho um instituto chamado INASE, né? Sim. E nós, inclusive, atuamos aqui em Camaçari, né? Eu estava falando para a Priscila, contando um pouquinho
sobre o INASE. Nós começamos a fazer o Empodera Mulher no ano passado, aqui com o apoio do CIAT até. Fizemos um dia, mas eu não gosto dessas ajudas muito pontuais. Sim. Eu gosto daquela coisa continuada. Acompanhamento, acompanhar, de fato, né? Isso, para transformar realmente, sabe? Então, assim, a educação para mim sempre foi uma porta que me mostrava e me levava para o próximo nível. Então, eu tive Sara, quando Sara nasceu, eu tinha 17 anos. Eu estudava aqui no Luiz Eduardo. E eu me lembro que com 16 anos que eu estava grávida, eu recebi aquelas 4 rampas. A minha sala era a última, porque não podia ser a primeira, eu estava grávida. Eu também estudei lá. Já estudei lá. Subia aquela rampa, subia uma rampa e descansava, subia outra rampa e descansava. Nunca deixei de ir, nunca perdi de ano. Ela nasceu no meu último ano do colégio e eu nunca abri mão da educação, nunca. Então, assim, para mim, o que eu posso hoje contribuir com a sociedade e com as mulheres, porque eu tive uma mãe que não era independente e sofreu por isso. Sim. Então, para mim, educação, empoderamento, ela está muito ligada como uma ferramenta que dá essa liberdade, que pode dar essa liberdade para a mulher. Educação. Eu não consigo enxergar uma outra forma, sinceramente, honesta, digna, que não seja você estudar e ter conhecimento para você, enfim, explorar o mundo. Então, o INASE, e aí com esse projeto Empodera Mulher, que inclusive a gente vai lançar agora, sábado, no dia 13, sim, né? Até você está convidadíssima. Ah, claro, conte comigo. E as nossas aulas serão online, porque facilita o acesso, né? Dá liberdade para elas, até porque são mães também, algumas são mães, têm filhos, enfim, uma demanda. Então, a gente vai fazer. E sempre que a gente terminar os módulos, que são 4, a gente vai fazer um encontro presencial com economia colaborativa para que elas façam network e exponham, né, os produtos delas. Então, a gente está tendo vários apoios, inclusive de outras empresas também, que traz cursos mais aprofundados, para que elas possam ter isso também de forma gratuita. Então, para mim, empoderar uma outra mulher é ser tão grande quanto nós já somos, sabe? Assim, de reter só pra gente. Eu acredito muito, meninas, que a gente veio aqui com todo mundo com um propósito. E assim, parece clichê porque todo mundo fala isso, mas é a grande verdade. Você precisa aqui, assim, você tem pessoas médicas, você tem pessoas advogadas, cada um tem uma função para ajudar o seu irmão a evoluir de alguma forma. Então você veio com isso, né? E tem pessoas que falam assim, eu tenho o dom de ser médico. Eu acredito muito nisso. Então eu acho que o nosso papel, né, não só eu como mentora, mas você que teve essa ideia brilhante, né, de ter um negócio para ajudar outras mulheres, isso é fantástico. E essa frase para mim é perfeita, muito perfeita. Perfeito, vocês são mulheres inspiradoras. Obrigada. Vamos fazer uma pequena pausa para o intervalo e voltamos já já com mais perguntas e insights sobre mentoria e rede de apoio para o empreendedorismo feminino. Não saiam daí. Voltamos a apresentar o Papo Delas e hoje estou entrevistando a empresária, investidora e presidente da ONG Ela Empreende, Priscila Freitas Monteiro, e a empresária, advogada e mentora de empreendedores, Danila Maia. O tema da vez é mentoria e rede de apoio para empreendedorismo feminino. Mas antes de voltarmos para as perguntas, vamos assistir agora o nosso quadro Superação e conhecer a história de Érica Maia, uma mulher que encontrou no empreendedorismo de produtos naturais a oportunidade de ter uma renda para sua família e uma vida mais sustentável. Olá, tudo bem? Meu nome é Érica Maia, eu trabalho com produtos naturais. Sou natural do Ceará, mas estou aqui na Bahia há 5 anos. Eu trabalhava em uma ONG
E é uma ONG social no meu bairro, então eu tocava flauta transversal lá e ensinava outras crianças. A partir disso, eu comecei a viajar, conheci outros mochileiros que também faziam o mesmo processo de fazer poesias e também vender alguns artesanatos. Então a gente começou a viajar pelo Nordeste, aí depois a gente veio aqui para Bahia, eu conheci meu marido, a gente formou uma família e a partir disso eu era apenas dona de casa e mãe. Então quando eu comecei a fazer os sabonetes para ter uma renda extra para a família também, pensando no futuro das minhas crianças, eu desenvolvi, além das parcerias, as produções novas também, para que eu conseguisse ajudar na renda e também para que, pensando nos meus filhos futuramente, para que eles consigam já ter um propósito na vida, seja de uma loja, seja de uma vida mais saudável, mais natural e sustentável. Então eu acho que o meu trabalho com os produtos naturais vai bem além das produções e das vendas, mas sim de uma vida mais viva e mais sustentável. Eu parti para as revendas com as minhas parcerias, que também é uma união de mulheres empreendedoras. A gente faz essa união com revendas, com compartilhamento de ensinamentos, de produtos também, de conhecimentos. Então a gente faz, às vezes, rodas de conversas, tanto online quanto presencial. A gente também trabalha com cursos, uma com as outras também, com as próprias revendedoras e ajudantes. E a gente faz esse processo de parceria e de revenda. O bom de usar produtos naturais é que a composição é 100% da natureza, né? São produtos vindos diretamente da natureza, sendo com componentes feitos com álcool de cereais, com extratos naturais feitos da ervas terapêuticas, óleos, essências. Então a gente usa isso tudo dentro de uma composição e de um produto. E acaba que às vezes o produto natural sai um pouquinho mais caro, mas porque também a extração de cada componente que entra nesse produto também é difícil de ser encontrado e extraído. Mas os produtos naturais fazem muito bem a pele porque eles são biocompatíveis com a pele humana. Então isso faz toda a diferença, a pele ela absorve com mais facilidade. Agora eu tenho uma qualidade de vida melhor, pensando de como era antes, porque também eu era sozinha, hoje em dia eu tenho 2 criancinhas. Então eu acho que está bem melhor agora com o empreendimento dos produtos naturais do que antes. Que história incrível, né? De superação da Érica Maia. Érica Maia também. Eu achei engraçado que ela falou de temas que as mentoras falam muito e ela falou com muita naturalidade. Ela falou de propósito, ela falou de finanças e ela falou de melhorar a condição de vida dela. Perfeito. Então ela falou de 3 tópicos com muita naturalidade e que no fundo é o que a gente, que é o empreendedor, quer, não é? Porque não adianta a gente falar, pintar um quadro de que é só o propósito, e não é, porque ela no fundo precisa daquele dinheiro. Sim. Ela precisa sair de uma situação muito, às vezes até no Brasil mais, de situações de risco, situações de abuso psicológico. Então, se ela não tiver dinheiro, se ela não tiver condições, como é que ela vai sair de casa? Sim. Como é que ela vai dizer tchau? Como é que ela vai alugar um apartamento? Como é que ela vai pegar nos filhos dela e ir embora? Então, ela muito naturalmente falou de tópicos super importantes que ela nem sabe o quão importantes são. Não, Érica é o retrato exatamente do empreendedorismo feminino, dos motivos pelos quais as mulheres decidem empreender. No Brasil, nós, mulheres, somos mais da metade da população. E numa pesquisa feita, nós estudamos em média 12 horas e os homens 10,9 horas. Significa dizer que, em termos técnicos, temos inclusive mais condições de atuar em várias outras coisas que os homens. Mas, infelizmente, o problema de gênero, né, acaba diminuindo e nos dando um espaço muito pequeno do que realmente nós merecemos. E Érica empreende por necessidade e a fala dela agora é melhor ainda empreender, porque eu tenho 2 filhos e aí eu tenho mais tempo. E quando você vai para as pesquisas, mais de 73% respondem que um dos motivos para empreender é exatamente esse. Ter mais flexibilidade de horário para cuidar da família. O grande X dessa questão toda é que as mulheres não conseguem avançar, Ju. Sim. Justo por que não conseguem avançar? Pela carga de trabalho que ela tem fora do empreendedorismo. E além disso, Priscila, ainda tem as questões de dificuldade de financiamento, porque ela é a única, ela é mulher, só tem ela de mulher na sociedade. A mulher ainda é um risco para os negócios, né? E nós estamos aqui justamente mostrando que não,
E aí, por isso, nós estamos avançando. E a cada ano, a gente consegue aumentar ainda mais o percentual de mulheres empreendendo no Brasil. Então, Érica é o retrato de todas as pesquisas, né? Ela mostra exatamente que é isso. Empreende por necessidade. E aí, o que é legal? Elas já se reconhecem, já reconhecem a necessidade de apoiar umas às outras. Ela deixou isso muito claro, né? Dos cursos de capacitação. Que ela não é mais sozinha, já tem uma equipe e se ajudam. Exatamente. Né? E ela falou também um ponto bem interessante, que ela falou que começou a viajar, conhecer outras realidades, né? Trocar experiência com outras pessoas de artesanato de produtos naturais. E isso reflete muito em vocês, né? Priscila viaja muito também, né? Eu queria que você contasse no que contribui essas viagens para o empreendedorismo aqui no Brasil. E a Priscila saiu do Brasil e foi empreender em Portugal, na Europa, né? Como essa experiência, né? São duas experiências diferentes, porém inclui viagens e empreendedorismo feminino. Sim. Eu comecei a estudar fora muito cedo. Fui para ser babá. Minha mãe não queria, não é? Minha filha vai ser babá na Europa. Eu vou. Fui estudar nos Estados Unidos, depois fui para a África trabalhar. Então, o que eu vejo hoje da diferença de empreender na minha terra, que é aqui, e em Portugal, que é a minha segunda casa, é muito a questão da cultura. Sim. E a gente tem que se adaptar à cultura local. É um fato. Cultura é uma coisa que a gente não consegue transformar. E eu tenho uma equipe lá de portugueses e de brasileiros também, mas tem coisas que só o português faz. Sim. Tem coisas que só o português consome. Tem coisas que só o português entende. E eu sou casada com português e ainda assim muita coisa me choca. Mas acima de tudo eu respeito. Sim. E eu identifico o que é de diferente, o que é que eu posso adaptar, o que não, eu não adapto. E acima de tudo, eu estou no país deles. Então, eu mudei para Portugal. Não Sim. são eles que têm que se adaptar a mim. Sou eu, é a minha cultura, é o meu jeito, é a minha empresa que tem que se adaptar à cultura local. Excelente. Então, o grande resumo, eu diria isso, a parte da cultura, porque os brasileiros se estressam com os portugueses. O português fez isso. Gente, é o país deles. Sim. Volte para sua casa, então. Não é? Nós estamos aqui. Os brasileiros, os portugueses não vieram para cá também há décadas atrás. Então, a história é mais ou menos essa. Então, essa parte da cultura, eu gosto muito de ter muito cuidado. Até nas coisas simples, às vezes um presente, Dia das Mães, uma mensagem de Feliz Natal, é muito diferente. Então, a gente tem que tomar muito cuidado. Eu falo com meu marido, que é português puro, cuidado com o que você fala. Não fale assim com os brasileiros, eles podem levar mal. Então, além de tudo, de negócio, de finanças e etc., a parte cultural, eu acho que é a base de tudo para a gente empreender fora. Excelente. Isso é importante. Perfeito. Uma excelente colocação. Porque dá muito choque. Eu fiz, exatamente. Porque a gente acha, às vezes, muito parecido, na verdade, mas a cultura na vivência, no dia a dia, é diferente. Né? E choca. Teve um momento que você falou, tu queres? Você falou igual. Tá vendo aí? É coisa de cultura, de né? Vivência. Eu me lembro que eu mentorei uma pessoa que queria empreender em Portugal. E aí, eu falei assim, tem coisas que eu vou te entregar e outras só você consegue me entregar. E uma das coisas era justamente isso. Era o costume dos teus clientes. Então, qual é o teu negócio? O meu negócio, sei lá, pensei em cafeteria, tá. Qual é o costume do teu público? Porque eu não conheço o teu público. Eu conheço talvez o público daqui do Brasil, mas não conheço o teu público. Então, a gente vai falar sobre negócio, mas essa matéria eu não consigo te atender. Você vai ter que trazer para mim. Nas minhas viagens, eu busco muito entender a experiência do cliente. Então, um foco que eu dou bastante, porque a cultura, ela influencia muito na experiência do cliente. A cultura influencia muito no atendimento. Então, o que daquele atendimento é interessante que eu não tenho lá e que eu posso trazer? Ou que eu posso remodular? Então, as minhas viagens, que a grande maioria é de férias, Sim. eu trago muito isso. E eu me lembro de uma viagem, eu fui na lua de mel, fui para Maldivas. Sonho de vida. E eu achei muito interessante e eu fiquei anotando tudo. Era de férias, mas eu não consigo, gente, desvincular. O porquê é um destino tão desejado por todos, né? Exato. O que é que tem lá, né? O que tem de diferente, o que eles fazem de diferente para trazer para os negócios, o meu próprio negócio, negócios, enfim, dos meus mentorados. E a experiência do cliente, na época, era o foco. E eu tive realmente uma experiência muito incrível, porque eles, de fato, te tratam como reis e rainhas. Eles conseguem te colocar, eles conseguem pensar antes de você o que você precisa. Então, e aí eu recebi um convite justamente para ir para um drink com o gerente. Eu nunca tinha ouvido falar sobre isso, nunca fiquei hospedado em nenhum lugar no Brasil onde eu recebi, vai ter uma festa onde você vai poder falar com o gerente.
E aí era uma festa com drinks, com DJ na beira da piscina, aquela coisa super encantadora. E ele foi em cada cliente para saber o que você está achando, qual a sua experiência e o que a gente precisa melhorar. Olha o diferencial, né? E assim, muitas vezes o pós-venda, você não faz isso. Você quer só vender. Então, você faz o que? Você não retém o cliente. Custa muito mais, gente, buscar novos do que manter e reter aqueles que você já tem. Então, esse é um insight que eu acho que você precisa aí anotar. É de você cuidar da sua base de cliente, sabe? E as viagens me traz muito esse insight. E, inclusive, eu estava comentando lá na minha casa que eu preciso viajar mais, porque, inclusive, são nessas viagens que eu tenho muitas ideias. E eu escrevo notas do meu celular, tem muitas. Às vezes eu escrevo o meu sentimento naquele momento. Então, neste momento, eu estou no avião, tal horário, estou me sentindo assim, pensando assim. E tive essa ideia surgiu por isso. E aí, depois de muito tempo, eu vou olhar e ler. Sim. E eu vejo como é incrível. Então, assim, se eu pudesse deixar aqui uma mensagem, eu diria assim, busque alguma coisa que faz você pensar fora da caixa. Né? Eu, no meu caso, são viagens, não sei o de Pri, não sei o de Ju. Mas o que é? Tem gente que pensa fora da caixa na academia. Tem gente que pensa fora da caixa conversando com amigo. Então, eu acho que é importante, porque no meio da agonia do dia a dia, você acaba sendo tomada pelos afazeres, né? E aí não tem tempo. E aí, muitas vezes, você é engolido por alguém que faz isso, né? E por vezes é no momento de lazer, né? Como você falou, geralmente as suas viagens é no período de férias. Você está ali no seu momento de lazer, oxigenando sua mente, e é a partir dali que surgem os insights e a identificação das ideias, né? Que pode contribuir muito para o seu negócio e para os mentorados. Isso. E Ju, eu li um livro, era O Jeito Disney de Encantar Cliente. Antes de ir para a Disney. E aí todo mundo pergunta o que a Disney dá, qual é o maior foco da Disney? Não é diversão, não sei se vocês sabem qual é o maior foco da Disney, mas é a segurança. E quando eu li o livro e depois eu fui, é exatamente isso. O meu filho de 8 anos é muito tranquilo, o nome dele é Matheus, imagino vocês daí já tiram. E ele simplesmente começou a subir nas paredes lá e subindo nos murinhos. A menina estava vendendo no carrinho, ela simplesmente saiu correndo, largou tudo e mandando o meu filho descer. Então, não existe outra prioridade que não seja a segurança para eles. Por isso que faz tanto sucesso. E eles são muito inovadores. Então, eu li o livro e fui buscar e vivi isso na prática. E aí eu não consigo, como eu falei, desvincular. Então, eu começo a olhar tudo que é interessante e aí buscar. Não será que é isso mesmo? Então, eu acho que é isso, sabe? Você precisa buscar ali o seu momento dos insights e descobrir. Em que momento é esse que acontece? E não precisa, às vezes, ser nada caro, tá? Isso. Eu gosto de correr, eu corro, e a corrida é um esporte barato. As pessoas, mas essa mentora tá sugerindo para ir para Maldivas. Não é isso. Não é para ir para Disney. Não, é só para encontrar aquele momento que a corrida é um esporte barato. É só um tênis e o corpo. E com certeza sai muito insight também, porque o meu não é nas viagens. Exato. A minha viagem eu não consigo pensar em nada. Duas crianças. Cada um tem como ela falou, né? Tem uns que é na academia, outros o meu é na corrida. O seu momento de observar ao redor, né? Isso, identificar. Exatamente. Sim. Eu trouxe 2 experiências que para mim foi muito marcante. Primeiro, porque foram realizações de sonhos, assim. Que o empreendedorismo pôde te proporcionar. Me proporcionar, exatamente. Então, assim, foram 2 ápices, assim, da minha vida, que vim de uma cidade muito pequena, e passei muita dificuldade, e cheguei lá, então, e atrelado a isso, as experiências que eu vivi com esse olhar para o empreendedorismo, sabe? Para mim foi, assim, chocante. Para mim foi realmente chocante, tanto que marca e eu sempre conto, sabe? Mas não é, muito pelo contrário. Às vezes você está na mesa, como eu falei, conversando com uma amiga, e você tem insights, né? Com certeza. Vocês duas compartilharam experiências familiares, né? Vocês são mães, têm 2 filhas, todas duas? Sim. Né? São casadas. A gente sabe que a jornada da mulher é tripla, né? Tem a parte de empreender, trabalhar fora, tem a parte de casa, que não tem jeito, que a mulher acaba assumindo os papéis, né? De cuidar de casa, marido, família, é natural. Eu acho que isso é instintivo também, né? E como é esse desafio para vocês, né? Ter esses desafios em casa, no trabalho, qual é a dica que vocês dão pela vivência de vocês? É um tema bem delicado. Eu não romantizo isso de todo. Pronto, como a minha história, eu tive a minha família fora, em Portugal, na Europa, é diferente daqui, não existem esses apoios aqui, você tem faxineira, jardineira, cozinheira, sapateira, babá, e as pessoas quando começam a ter um pouco mais de dinheiro, começam a ter esses apoios e tá tudo certo. Na Europa não tem quem você pague para ofertar tanto serviço. Sim. Você pode ter muito dinheiro, mas não existe tanto esse tipo de serviço fácil, entre aspas, né? De confiança, não né? existe.
Então, a família é que chega junto mesmo. O pai, os avós, o próprio padrinho, todo mundo ajuda ali nas coisas da casa. Tenho briga com meu marido, sim, porque muitas vezes ele não quer fazer os afazeres que seriam supostamente dele, mas eu acho que a gente vai se equilibrando ao longo dos anos e ele vai entendendo o quanto eu preciso de ajuda, porque quanto mais eu estiver sendo ajudada, mais feliz eu vou estar, melhor voltar para as minhas filhas, melhor voltar para o meu trabalho, melhor voltar para o meu próprio marido. Então, eu acho que ao longo dos anos, a gente vai se conhecendo e eles vão entendendo o que a gente precisa de fato, também de afeto e de carinho, não de só chegar de noite e ter que ser só nós a lavar os pratos, ou só nós a lavar o banheiro, ou só nós a trocar as fraldas. Sim. E quando minha filha nasceu, eu passei quase uma semana sem trocar fralda, porque eu tinha dificuldade quando eu era muito bebê. Então, meu marido trocava fralda. E ele fala disso com muito orgulho. E eu falo isso para minhas amigas também com muito orgulho. Porque eu acho legal. Não é, porque é obrigação. Não é uma questão de obrigação. Sim. É uma questão de amor, é uma questão de companheirismo. Ele Cuidado é meu amigo. mútuo, né? Ele é meu parceiro, não é? A gente tá em todas as dificuldades juntas. Então, ser mãe não é só lindo. É bem difícil essa tripla, quádrupla, sei lá, jornada. Não é? E então a gente gosta de ser ajudada, sim, e a gente tem que deixar que as pessoas nos ajudem, porque eu acho que muitas vezes a gente quer dominar tudo, eu troco fralda, eu dou de mamar, eu dou leite, eu pego na escola, e quando você já tá pirada e ninguém te ajudou, porque às vezes você nem deixou. Eu tinha uma amiga que ninguém trocava a fralda do filho dela, só ela, não existia nem empregado, nem babá, era só ela. Pô, quando é que ela vai respirar? Sim, então é um pouco culpa nossa, talvez. Óbvio, a sociedade patriarcal, a história, desde que o mundo é mundo, né? Dos nossos pais. Sim, sim. Meu pai ajuda minha mãe hoje, mas quando eu era nova eu não via meu pai ajudando. Mas hoje ele já ajuda. Mas eu acho que é uma questão muito nossa, como a gente lida com isso. É verdade. E a rede de apoio em casa é tão importante quanto a rede de apoio dos mentores fora. Sim, né? sim. Quem puder. Eu digo lá em casa o seguinte, meu marido não me ajuda. Ele faz a parte dele. Não existe, não é tudo meu. Então, assim, ele faz a parte dele. E eu tenho me policiado nisso, dessa fala, porque é aquela coisa, a gente está acostumado com a sociedade que é tudo a mulher e que o marido ajuda. Marido não ajuda, né? Marido faz a parte dele. E que não tem diferença nenhuma da obrigação que tem com o filho. Na verdade, o que a mãe faz a mais? Ela gera e dá mama. Fora disso, todos eles são exatamente os deveres iguais. Então, lá em casa eu trabalho muito essa consciência, né? Eu não tenho esse problema com o meu marido, ele é super presente, né? Obviamente que cada um com o seu jeito, então eu tenho um jeito muito mais acelerado de resolver as coisas, ele tem um jeito muito mais tranquilo, então às vezes dá choque, porque a tranquilidade passa realmente do limite, assim como a minha também, né? A minha exclusividade, enfim. E a gente tenta, assim, encontrar o equilíbrio, porque eu trabalho, né? Eu trabalho, eu tenho a família e ele também. Então, eu passei, algum tempo atrás, eu ia buscar meu filho na escola e eu falava, meu Deus, eu tenho que parar agora, eu tô no meio de um trabalho, e achava aquilo um pouco exaustivo. Eu mudei um pouco o olhar disso. Eu comecei a olhar o seguinte, quantas mães gostariam de ter esse privilégio, de buscar os filhos na escola? Verdade. E não podem, né? Enfim, por uma série de questões. E eu tenho esse privilégio. Então, eu vou buscar o meu filho na escola. Quando o trabalho ultrapassar um pouquinho, eu peço, não posso. Hoje, por exemplo, foi um dia desse. Então, ele, fique tranquila, eu vou pegar. E tudo bem. Não tá me ajudando. Tá combinando. Estamos combinando, sabe? Mas, assim, é muito importante que a família ela esteja muito na base. Porque, pelo menos para mim, quando eu não estou com a base firmada com a minha família, isso reverbera muito ruim nos negócios, né? Para mim, a base de tudo. E eu digo que eu tenho a minha base de mãe e minhas irmãs, que eu não largo, e a base do meu marido, que foi a família que eu decidi construir. E eles precisam se entender em cada um na sua posição, né? Então, e os meus filhos, assim, então eu costumo dizer o seguinte, você usou um copo e colocou na pia e deu as costas para ele. O que você espera que aconteça? Né? Porque eu sujei o copo, porque que eu sujo e Juliana tem que lavar o copo. Então, eu trago muito esse nível de consciência lá em casa. Então, a gente tem uma pessoa que nos ajuda, é diferente, né, de lá da Europa, que realmente não tem. Aqui a gente tem uma pessoa que nos ajuda, mas mesmo assim, ela é humana, ela também merece todo o respeito, não é assim. Então, a gente levanta da mesa e cada um pega seu prato e bota na pia. É a consciência da autorresponsabilidade que você desenvolve para os seus filhos, assim como a educação financeira, isso, né? Então, o pilar da educação tá ali mais uma vez. Exatamente. Então, eu não levanto da mesa e deixo o prato na mesa. Não. Eu levanto da mesa, pego o meu prato e coloco na pia. Então, eu acho isso muito importante. Gente, então, a síndrome do impostor é caracterizada por pessoas que têm tendência à autossabotagem.
Então, o indivíduo constrói dentro da cabeça dele uma percepção de si, mesmo de competência e suficiência, né? Isso acontece no mundo do empreendedorismo. Vocês já identificaram, já acompanharam situações do tipo, né? O que vocês têm a dizer para essas mulheres que estão passando por isso? Né? De achar assim, eu não sou capaz, eu não consigo, eu não posso. Síndrome do impostor. É engraçado, eu vim até pra cá ouvindo um podcast que falava exatamente sobre isso. Engraçado. E era o seguinte, ela vivia dentro de um cenário onde ela não podia ser ela mesma, mas Sim. ela acreditava que aquilo era o que ela buscava, que era ser líder e gerenciar pessoas. Mas ela gerenciava muitos homens e ela não conseguia ser ela mesma, porque toda vez que ela ia ser ela mesma, ela tinha um embate, inclusive pela condição dela de ser mulher. Só que ela não tinha coragem de sair dali, porque na cabeça dela ela tinha chegado no auge. Então ela própria estava se sabotando com um sonho que foi sonho uma vez, mas que já não comportava mais naquela realidade que ela viveu, que ela enxergou e que ela entendeu que não estava fazendo sentido. Então muitas vezes você procrastina dentro de uma situação, se auto-sabotando por achar que não dá para mudar, ou que mudar vai demandar demais e você não tem nem tempo por conta da idade, enfim, por conta de condições financeiras. Então, no empreendedorismo, isso é o que mais se tem. Pessoas que empreendem apenas por dinheiro. E aí é onde vem a questão de você buscar empreender com um propósito. Sim. E que para mim faz muito sentido. Empreender no INASE, que é o meu instituto, é um empreendedorismo social. E aí ele está muito ligado a propósito, porque qual é o meu propósito de vida? É disseminar o que eu sei. Eu amo fazer isso. Então, através do instituto, eu dissemino o que eu sei e muitos acham que ali você não consegue, inclusive, pagar as suas contas, você presta um serviço. Existem muitos projetos sociais de grandes empresas que bancam para você fazer aquele projeto. Então, em função disso, você contrata, você banca muitas famílias, né? E muitas pessoas não conseguem enxergar isso. Então, ficam dentro de uma empresa, de um negócio que não se enxergam. Sim. Basicamente por causa de dinheiro. Então, isso é se auto-sabotar, no meu ponto de vista. Excelente. E provavelmente na sua ONG também se deve identificar alguns casos assim, né? Como Muitos. você falou, que acaba resgatando potencial, então... Muitos. E às vezes coisas assim que eu olho para elas e eu digo, você já está pronta. Você sabe fazer isso. Você já não precisa estudar mais, não precisa ter mais coragem, não precisa ficar mais com medo de se candidatar àquela vaga. Porque às vezes é uma pessoa que tem a veia de ser empregada, que não tem a veia de empreender, então a gente também dá esse apoio no desenvolvimento da carreira. E ela, não, mas e se a pessoa que for me entrevistar vai achar que o meu inglês já não é bom? E se a pessoa que me entrevistar vai achar que eu só tenho 3 anos, mas ele pediu 4? Não, vai porque você já está pronta. Então, essa parte da síndrome do impostor, eu acho que eu também passo, de vez em quando, de não confiar em mim, ou de achar que não estou preparada para correr uma prova, ou que não achar que eu estou bonita o suficiente para tirar uma foto. Até falei disso recentemente no LinkedIn, que é uma rede social que eu uso muito. Tantas pessoas me elogiaram quando eu fiz umas fotos, mas eu só via, ai não, mas e essa papada? Ai não, mas e essa sobrancelha, não sei o quê? Era sério. Então eu fui lá e postei a foto e fiz um textão, teve não sei quantas mil curtidas, várias mulheres compartilharam, várias mulheres dividiram aquela mesma emoção comigo. Então, eu acho que é a autocobrança demais que a gente tem, né? Aquela visão de perfeição o tempo todo. Sim. E às vezes a gente já está pronta, já está bem, só que falta um pouco de autoconfiança. Sim. Né? Por fato de se exigir demais o tempo todo. Sim. Em tudo. Eu queria que vocês têm eventos, né? Nos próximos dias aí. Fala um pouquinho dos eventos, convida o pessoal, fiquem à vontade. Infelizmente a gente já está chegando ao fim, mas a gente pode deixar esse convite pro pessoal aí que eu acho que é importante. O meu evento, na verdade o evento não é meu, é o evento de Sol e Nanda aqui de Camaçari, chama-se Você Protagonista Day. É um evento que vai ocorrer dia 13 de julho, às 9 horas, no Hotel Cambuci, aqui em Camaçari. São 4 palestrantes espetaculares, tem Regina Rufino, do Mercado Livre, tem eu, que vou falar dos riscos do empreendedorismo, tem Sol, tem Nanda e tem a Cacá Veloso e Ludmila Velasco, que são 2 máquinas na área das vendas e do marketing. A gente vai passar aqui 4 horas falando de vários temas. Na área do empreendedorismo, na área do protagonismo feminino, de colocar a mulherada aí num nível maior do que elas já estão.
Maravilha. Perfeito, eu amei. Se eu não fosse o meu evento, eu Ia, estaria né? no seu, com certeza. É o mesmo dia e horário. É no É. mesmo dia e no mesmo horário, mas não vai faltar oportunidade, viu? Mas realmente tá incrível. Quem puder ir, vai sair de lá realmente transformado. As meninas são É esse o objetivo. maravilhosas, maravilhosas. Obrigada. O nosso evento é o lançamento do projeto Empodera Mulher, né, que é uma educação continuada. É um projeto totalmente gratuito, né? Nós vamos lançar, explicar como que vai acontecer os módulos. A gente vai capacitar as empreendedoras ou quem pensa em empreender através de cursos online, né? Então, nossos módulos, eles são 4 módulos que vai acontecer online uma vez por semana. Então, no sábado agora, dia 13, vai ser no Instituto, na sede do IMA, ali na Gleba B. Então, quem puder ir, começa às 8h30, a gente vai ter alguns serviços também para mulher, como limpeza de pele, a gente vai ter sorteio de brindes, a apresentação do projeto e o network. Então, vai ser 13, sábado agora, de 8h30 até meio-dia. Então, estão convidadas. Então, gente, 2 convites imperdíveis. Eu vou me dividir em 2, vou um pouquinho nos 2 eventos. Claro que eu vou me fazer presente nesses 2 eventos aqui com a Camaçari merece, as mulheres daqui merecem. E a gente precisa, de fato, realmente se apoiar mesmo, se unir. E eu estou muito feliz de ter vocês aqui hoje, né? O papo, assim, foi incrível. E, para finalizar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que ainda não empreendem, mas que têm o desejo de empreender. E eu tenho certeza que depois desse papo aqui, elas estão ainda mais motivadas. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para elas. Pode falar. A minha mensagem é que vocês nunca desistam dos seus sonhos e nunca deixem que ninguém coloque vocês para baixo. Porque o que está no Instagram não é verdade. É muito mais difícil do que parece, mas é possível. Vocês são capazes. E tudo que a gente quer, a gente consegue. Isso é verdade. Eu tenho uma frase que fala o seguinte, acredite e tenha atitude. Se realmente é um desejo no seu coração que arde, que queima, pode ter toda certeza que ele é capaz de ser realizado. Mas você precisa acreditar nele e você precisa ter atitude. E essas atitudes eu costumo dizer que é planejamento, posicionamento, resiliência. Se você unir tudo isso, você consegue. Não é fácil, é muito mais fácil sentar aqui agora e contar a história do que passar pela história. Mas todo mundo tem uma história para contar. E a sua também merece ser contada. E com o final que você deseja, né? Que você quer ser realmente feliz e que não tem nada a ver com o dinheiro, e sim com realização pessoal. Mas e que é importante se isso faz parte da sua realização pessoal. Isso. Ai, gente, eu peguei essa mensagem pra mim também, viu, das 2. Então, gente, o nosso tempo chegou ao fim. Eu gostaria muito de agradecer a participação de vocês, Obrigada, a contribuição de Priscila, de Danila. Vocês são 2 mulheres incríveis que inspiram outras mulheres. Eu tenho certeza que esse programa vai ficar marcado, né? Eu só tenho a agradecer a vocês, tá? E eu gostaria também de agradecer que acompanhou a gente aí. Imensamente feliz por mais uma edição do Papo Delas e a gente espera vocês no próximo programa. Grande abraço. We